Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é pastor Rosélito Timóteo da Silva que vos fala, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus Monte Sião, cujo pastor-presidente é pastor João Batista. A nossa sede está situada em frente ao SESI, na entrada do IBC, aqui em Cachoeiro, Itapemirim, Espírito Santo. Meus queridos, nós temos toda semana um quadro em que eu falo rapidamente, em 2, 3 minutos, acerca da palavra do superintendente, acerca das lições da escola dominical dos domingos próximos. Mas Deus colocou em nosso coração, a partir de hoje, dia 17 do mês de julho, para nós fazermos comentários das nossas lições. Os comentários serão das lições dos adultos, em que nós estamos nesse trimestre maravilhoso, em que fala sobre a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Mas também nós temos, essa é a classe dos adultos, e nós temos o trimestre dos jovens, não é isso? Que fala sobre a liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Desta feita, nós faremos o comentário da lição dos adultos. Em um próximo momento, faremos também o comentário da lição dos jovens. Hoje, com a expressa ajuda do Espírito Santo, nós vamos comentar a lição que será ministrada, se assim Deus permitir, no dia 20 de julho, a lição de número 3. É importante que você que é professor de escola dominical, você que é superintendente, se atenha, pois neste comentário que faremos, nós entraremos um pouco mais a fundo acerca desta lição. Sendo assim, este vídeo também se torna um material de subsídio teológico para professores, superintendentes e secretários e secretárias da EBD também. E, de uma forma geral, para os crentes que servem a Deus, que amam a Escola Bíblica Dominical, que é a maior agência teológica da Igreja do Senhor Jesus. Nós podemos e devemos cursar os cursos teológicos, por misericórdia sou acadêmico, sou teólogo, mas eu não abro mão da Escola Bíblica Dominical. Por isso a importância de você não faltar na sua igreja, na sua denominação, a Escola Bíblica Dominical. Tratando-se assim, mais uma vez, a nossa lição da CPAD. Nós, mais uma vez, repetimos que o desenho que está na capa, a imagem que está na capa, define o conteúdo do trimestre. Na capa dessa lição dos adultos, nós temos um pão, simbolizando aí a comunhão, e um grupo de crentes, simbolizando aí a comunhão dos crentes, a reunião, a união dos crentes. Tudo isso é muito importante para falar sobre doutrina, que é a base doutrinal, é a parte importante da igreja, onde está o conteúdo doutrinário do evangelho, e também a comunhão e a fé. São bases importantes para que a igreja possa crescer em meio às perseguições, em meio às dificuldades. Essa é importante. Então, muito bem, vamos à lição de número 3, para a glória de Deus. Você que tem sua revista aí em casa, esse material está sendo feito aqui como live, mas depois nós vamos enviá-lo como link também para o nosso canal de YouTube, em que eu vou convidá-los a se inscrever. Meus irmãos, o tema da lição de número 3 diz assim: uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Lição dos adultos, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, o único livro histórico do Novo Testamento, capítulo 3, verso 12, que diz: e quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Atos capítulo 3, versículo 12. Muito bem, a verdade prática é a verdade que deve ser posta em prática após a lição. Não adianta você estudar a lição em casa, você fazer as leituras diárias que há necessidade de cada aluno da escola dominical, lembrando que todos nós somos eternos alunos da escola bíblica dominical, enfaticamente dizendo, alunos da Bíblia Sagrada. Não interessa a sua função na igreja, não interessa se tu és pastor, pastor-presidente, não interessa. O importante é que você deve ser um constante aluno, porque, irmãos, ninguém é tão sábio que não possa aprender. Então todos nós devemos nos assentar para aprender na escola dominical, independente da sua função. Principalmente os professores que lecionam devem estar sempre com o coração aberto, porque o sábio é aquele que está sempre aprendendo. A Bíblia diz em Provérbios, ensina o sábio e ele vai se tornar mais sábio ainda.
Então, por isso que há necessidade de nós nos atermos que a verdade deve ser posta em prática. As nossas lições de escola dominical, já vai aí um adendo a você, professor, não são apenas teóricas. Você que é crente, servo de Deus, que aprende na escola bíblica dominical, as nossas lições devem ser postas em prática. Por isso tem a verdade prática, que diz: a verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito Santo. Então, você quer ser um pregador do Evangelho? Você quer ser fiel à mensagem do Evangelho? Você quer ser uma igreja fiel à pregação do Evangelho? Então a verdade é que você deve pregar com o seu testemunho. O seu testemunho deve falar mais alto do que a sua voz no púlpito da sua igreja, ou sua voz no microfone. Não adianta você ter uma posição na igreja para estar de frente, para ser um orador, ter uma boa homilética, uma boa oratória, uma hermenêutica impecável, uma exegese profunda, se você não dá testemunho do Evangelho na prática, na sua própria vida, e isso pelo poder no Espírito Santo. Muito bem, as leituras diárias, inclusive, hoje ainda é quinta-feira, a leitura diária, ela diz, na segunda-feira nós aprendemos, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23 a 25, que sobre a necessidade da pregação. Na terça-feira nós vimos em Marcos 16,15, chamados para pregar. Quem foi chamado para pregar? Toda a igreja. Não existe um grupo seleto para ser pregadores do Evangelho. Toda a igreja foi chamada para pregar o Evangelho na grande comissão de Marcos 16,15. Na quarta-feira, ontem, Lucas capítulo 4, verso 18, ungido para pregar. Hoje, a leitura diária diz que, em Atos 4,16, pregando Cristo, que esse deve ser o objetivo, o foco principal da nossa pregação. Muitos pregam a si mesmos, nós pregamos a Cristo, disse Paulo. Para amanhã, sexta-feira, Atos capítulo 4, verso 18, diz um chamado ao arrependimento. E para sábado, Atos 4, 25, leitura diária, a ênfase da promessa abraâmica, ok? Então não se esqueçam dos alunos e dos professores, por favor. Vocês devem de toda forma indicar aos professores que os superintendentes devem indicar aos professores e os professores aos alunos que devem toda a igreja fazer a leitura diária, para que quando chegar na escola dominical, a escola dominical não é para a leitura completa de nada. A escola dominical é para tirar dúvidas. Essa é a função do professor. Nós sabemos que nos últimos anos o professor tem que ficar lendo a lição por inteiro. Não. Na verdade, é os alunos que devem participar. A escola dominical não é um monólogo, é um diálogo, é participativa. Então, professores e superintendentes, incentive a sua igreja, incentive seus alunos a fazerem a leitura diária. Para quando chegar na sala de aula, além de já ter lido toda a lição, tem a base principal da lição apenas para comentários e tirar dúvidas. Muito bem, a leitura bíblica em classe então para domingo, que aí no caso será a leitura diária do domingo, está em Atos capítulo 3, verso 11 a 19. Eu estou apenas aqui com a revista da escola dominical, nada mais. Eu sei que para vocês aí vai sair ao contrário, mas vocês entendem. Entenderam? Nós estamos meio que primitivo iniciando aqui, e se Deus assim permitir, teremos uma câmera melhor, teremos aqui pessoas para nos ajudar, mas estamos começando. Tá? O estúdio é minha casa mesmo, e vocês aí vão dando glória a Deus. O mais importante é o conteúdo. Vocês estão vendo a imagem, mas principalmente o áudio chegar até vocês do ensino. Muito bem, Atos 3, verso 11 a 19, é a nossa leitura bíblica em classe de domingo próximo, que diz: e apegando-se a ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, e de Isaac, e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Verso 14, preste bem atenção, e diz: mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, no caso Barrabás, e matasse o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Verso 16. E pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Verso 17.
E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, disse agora Pedro e João, pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Preste bem atenção, irmãos. Olha, o primeiro ponto aqui que nós devemos nos ater, direto para a nossa lição, porque o nosso tempo aqui é rápido, é curto, no Instagram, é importante nós lembrarmos que essa leitura aqui, leitura bíblica em classe, é uma leitura clássica, né, de Atos capítulo 3, falando sobre Pedro e João, que iam juntos para a oração no templo, e encontraram à porta formosa aquele homem. Nós já sabemos o grande milagre que Deus fez ali, o que aconteceu, e nessa introdução dessa lição, já unindo rapidamente aqui para nós ir para o comentário, nós vimos que esta lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Primeira coisa, a união, não apenas a reunião, a união dos crentes para a oração. É impossível, imprescindível que haja união, não apenas uma reunião, ok? Porque a reunião, muitos segmentos podem fazer. Agora, a união não. Se vocês não sabem uma curiosidade sobre Pedro e João, durante todo o ministério deles junto com Jesus, esses dois tiveram problemas interpessoais entre eles. Até o ponto, depois da ressurreição de Cristo, quando Jesus se apresenta para eles, aparece para eles na beirada da praia e remontou o cenário para Pedro, e Jesus pergunta para Pedro, mais uma vez, perto da fogueira, o mesmo cenário onde Pedro tinha traído Jesus. Jesus remonta o cenário e pergunta para Pedro, perto dos seus companheiros, Pedro, você me ama 3 vezes. Na terceira vez, Jesus pegou pesado com Pedro e disse assim, você me ama como este, João? E aí ele falou, Senhor, o senhor sabe que eu te amo. Porque havia uma rixa entre os dois há muito tempo. Então, agora no capítulo 3 de Atos, acabou isso. Jesus resolve o problema interpessoal, porque se na igreja do Senhor não houver essa união, não vai haver uma igreja fiel à pregação do Evangelho. E milagres não vão acontecer. Almas não vão se converter. É o primeiro ponto. Eu disse para vocês que essa lição não é teoria. Não é teoria, é prática. A lição da escola dominical é prática. A Bíblia Sagrada é um livro de prática, não é um livro teórico. Não é apenas um livro acadêmico, é um livro de prática de vida. Muito bem. Então, sendo assim, o compromisso com a pregação da palavra de Deus é um dos pontos, uma das marcas da igreja. O compromisso com a Escritura. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo que ensina. Então, eles disseram, não somos nós que temos algum poder. Nem Pedro nem João depois da cura. Porque o homem começou a pular, glorificar e entrou no templo, né? Isso aí os pregadores podem pegar o ponto de que ele não foi para fora, não foi para longe, ele foi para a casa de Deus, ok. Mas muito bem, era ali mesmo, ele tinha que dar testemunho ali onde ele tanto sofreu, era ali mesmo. Mas o mais importante é que uma igreja verdadeira, ela valoriza a mensagem das Escrituras e Jesus é o centro. O homem não pode ser o centro das coisas. O ser humano não pode ser o centro. Nós vivemos um tempo, nesse tempo agora que chama hoje, em que as pessoas querem ser a visão principal. O líder, o pastor quer ser o principal. O pregador quer ser o principal. O profeta quer ser o principal. O apóstolo quer ser o principal. O evangelista quer ser o principal. E aí vai, o mestre quer ser o principal. E no reino de Deus não tem lugar para você, que quer ser o melhor. Para você não tem lugar no reino de Deus, você quer ser o centro. O centro é Cristo. E acabou. De tudo que nós ensinamos, de tudo que nós pregamos, de tudo que nós vivemos, Cristo é o centro. É por meio da pregação da Bíblia que o mundo pode conhecer a Cristo. Então, a Bíblia Sagrada deve ser o nosso ponto principal. Não é um livro de quadrinho do gibi. Não é anedota. Não é diz o filósofo. Diz a história. É tudo isso é importante para os acadêmicos, para um estudo bíblico na pregação do Evangelho. Não perca tempo citando filosofia, citando Sócrates, citando Platão, Aristóteles. Isso aí não salva ninguém. Isso fica para a história, fica para o curso teológico, mas na pregação do Evangelho é Cristo. E este ressurreto, disse Paulo. Ele disse, olha, eu não fui com vã sabedoria,
Eu não fui com muito conhecimento profundo, dizendo para a igreja de Corinto, eu preguei a Cristo e este crucificado. Esta deve ser a nossa mensagem. Então, além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo na introdução. Então tem que ter poder, porque é o poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo, a pregação debaixo do poder da palavra. Não precisa ter muita retórica, não precisa ter um conhecimento muito profundo, não. O mais importante é ter Cristo. Tá? Não precisa ter uma oratória perfeita, não é isso? E aí as pessoas dizem assim, não, é importante, mas não é o principal. Isso aí você vai fazendo devagar, vai devagar. Você que ensina a palavra da forma simples. Prega e ensina o feijão com arroz bem temperado pelo poder do Espírito Santo. Depois, com o tempo, você vai adquirindo experiência com a oratória. Mas o mais importante é pregar o conteúdo principal do Evangelho, que é Cristo. E regado pelo óleo, pelo poder do Espírito Santo. Este é o segredo. Agora vejam bem, não transmite apenas palavras vazias. Não transmita, apenas palavras vazias. Eu estou na introdução. Mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor, conforme o versículo de número 19 do capítulo 3 da leitura bíblica em classe. Agora vejam bem aí, o nosso primeiro tópico da nossa lição, a igreja que prega as Escrituras. Então nós fizemos aqui rapidamente uma introdução, lembrando que nós vamos falar aqui hoje. Nessa introdução nós vamos ver quais são uma das marcas mais importantes da igreja que é bíblica, é o compromisso com a palavra. Não é isso? Então nós vimos que por meio da palavra e pelo poder do Espírito Santo, nós conseguimos alcançar. A mensagem deve ser viva e transformadora. Então o primeiro tópico diz a igreja que prega as Escrituras. O primeiro subtítulo fala sobre as Escrituras revelam Deus. Vamos parar aqui. Eu não vou ler, é vocês que vão ler. Na sala de aula, você que é professor, é importante você pedir os alunos para te ajudarem na leitura. Isso incentiva, traz o aluno para a sala de aula, traz o aluno para que ele possa participar. Porque eu vejo, irmãos, estou vendo nos últimos anos, muitos professores que querem falar sozinho na sala de aula. Até os versículos que estão na lição, o professor quer ler também. Faz isso não, irmão. Deixa os alunos participarem. De certo que nós temos que ter o domínio e o controle da sala de aula. Porque tem alunos também que são o sangue de Jesus. Tem alunos que quer dar aula no lugar do professor. Não é assim. Você que domina a sua classe, tá bom? É você, professor, que controla quando o aluno fala e quando não fala. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu dou exemplo, esse é o padrão assembleano, de você explicar o primeiro tópico, pedir os alunos para lerem te ajudando, tanto os subtítulos quanto os versículos que estão, e depois de terminar a explicação do primeiro tópico, você pode dar aos seus alunos, na sua classe, o tempo para eles fazerem perguntas e comentários dentro de cada tópico, para que haja organização e você consiga controlar o tempo para não passar do tempo da escola dominical. Se você não sabe, professor, superintendente, segundo o nosso manual da Escola Bíblica Dominical, escrito pelo Dr. Antônio Gilberto, nós temos 55 minutos para dar aula. E você reclama de 1 hora e meia? Você tem 55 minutos para dissertar uma aula. Nós demoramos mais porque os nossos alunos, nós não incentivamos a estudar dentro da sala de aula. Porque muitos pastores não incentivam a igreja a estudar a lição em casa. Porque esse seria o tempo para tirar as nossas dúvidas. Muito bem, as Escrituras revelam Deus. Primeira coisa, que a igreja que prega as Escrituras, quando nós apresentamos a Bíblia Sagrada, porque Deus falou antigamente, diz Hebreus, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Deus também ele pode falar através das coisas criadas. Romanos capítulo 1, verso 20 fala sobre isso. É isso? Lá está o texto que fala sobre isso. Mas nós vimos também que as escrituras em si escritas, nós estamos falando das escrituras agora escritas, a Bíblia Sagrada. Jesus é a palavra viva e nós temos a palavra escrita. A palavra escrita, trechos das escrituras, fundamentam a nossa pregação, provando desde o início, desde o Gênesis, Deuteronômio, e lá vai os livros do Antigo Testamento, o Pentateuco, que são 5 livros que nós conhecemos de Moisés, que narra lá os 613 mandamentos, livros históricos, livros poéticos. Nós temos em todo o Antigo Testamento, e o Novo também, disse Paulo, que toda escritura é inspirada por Deus e proveitosa para redarguir, para exortar, para corrigir
e para formar o homem em justiça. Então, toda a Escritura vai revelar o nosso Deus. Você deve incentivar a sua classe, a sua sala de aula, a ler a Bíblia. Nós temos um plano de leitura no nosso ministério Assembleia de Deus Monte Sião, que nós enviamos para os irmãos, para os grupos. Espero que estejam fazendo, né? Isso é individual também. Irmão, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós não estamos em um tempo para ficar obrigando os crentes a ler Bíblia. Eu acho que, eu entendo, não tenho certeza, que a leitura da palavra e a oração é como o ar que respiramos. É como a comida que nós comemos. Se você não comer e beber, se você não respirar, tu vai morrer. Então é muito individual. Nós, pastores, mestres da palavra, ensinamos o povo a ler a Bíblia 4 capítulos por dia, de domingo a sábado. Ou seja, todos os dias. Você consegue ler a Bíblia inteira em 10 meses. Toda a Escritura, ou seja, 4 capítulos, você escolhe aí 20 a 30 minutos no seu dia. Tão corrido, trabalho. Ah, pastor, eu tenho muito compromisso com a igreja, mas tem 0 compromisso com a Bíblia. Então, seu compromisso com a igreja não vale nada, é sacrifício de tudo. Se você não ler a Bíblia todos os dias, está perdendo seu tempo. Ensinador, pregador, cantor, pastor que não lê Bíblia, crente, servo de Deus, independente se tem cargo ou não, que não ler a Bíblia uma vez no dia, em vão seu sacrifício. Está sendo sacrifício de tudo. O segredo é ler a palavra para a aplicação da vida. É o devocional individual todos os dias. Então, nós vamos ver na Bíblia, na leitura da Bíblia, o próprio Deus se revelando todos os dias. A igreja do Senhor, agora falando de igreja local, que prega a palavra do jeito que ela é, sem acrescentar e sem tirar nada. Pode ter certeza absoluta, que essa igreja vai apresentar e vai revelar Deus. Não precisa inventar moda. Não precisa enfeitar o pavão, não precisa criar subterfúgios para atrair o pecador, para trazer de volta o perdido, aquele que se afastou, para atrair pessoas, almas. Não precisa. É só pregar a palavra. Prega apenas a palavra. Tem um trecho aqui desse primeiro subtítulo que eu achei interessante, que diz assim: a igreja, logo no início aí do primeiro tópico, o primeiro subtítulo, as escrituras revelam Deus. A igreja deve pregar as escrituras, pois elas revelam Deus. A segunda pregação de Pedro, registrada em Atos 3, que nós acabamos de ler, que é a leitura bíblica em classe, é um grande exemplo disso. A mensagem do apóstolo é completamente baseada nas escrituras e coloca Deus no centro. Então, se você colocou Deus na sua mensagem, ah, pastor, a minha mensagem fala da lua, das estrelas. Só que ela tem que terminar em Cristo. Ah, a minha mensagem começa falando da história do Davi, do rei Davi. Ela tem que terminar em Cristo. Ah, a mensagem que eu trouxe ela é muito profunda, muita revelação e algo poderoso que o povo se arrepia. Tem que revelar Cristo. Tem que revelar Deus. Se a sua mensagem pode fazer o povo chorar, pular, profetizar, falar língua estranha, se ela não revelar Deus, é em vão. É passageiro. É por isso que muitos avivamentos, entre aspas, não permanecem. Porque não foi baseado na palavra. Foi baseado em profetadas. Não estou falando profecia. Estou falando profetadas. Agora, até as profecias dos profetas espirituais ou profetas ministeriais, deve ter cuidado, tem que estar na palavra. Se não estiver na palavra, não tem valor nenhum. Se não estiver na Bíblia, não tem valor nenhum. Não devemos nos enganar com isso. Segundo subtítulo, as Escrituras testemunham Jesus. Elas devem apontar para Cristo. Jesus disse que as Escrituras davam testemunho dele em João, capítulo 5, verso 39. Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. O próprio Jesus disse: examinar as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Se não vejamos. Olha, Evangelho de João, capítulo 5, 39. Vamos ler o que eu citei para vocês, sem olhar. Olha o versículo 39. É a versão, uma tradução diferente. Diz assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, é a Bíblia. É a Bíblia. Deus tem que estar no centro. Tem que ser revelado Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Lá no Salmo diz que os céus proclamam a glória de Deus. Mas também a Escritura pregada, a palavra pregada, o Evangelho pregado, deve revelar Jesus. Se não revelar Jesus, não tem sentido. Então, Cristo é o centro da Bíblia. Para vocês terem ideia, a pregação de Pedro invocou o testemunho das Escrituras para mostrar
que a rejeição que fora feita por Jesus e a morte que foi efetuada naquele período não foi por acaso. Já estava profetizado na Escritura, já estava escrito que o Cristo, o Messias, haveria de ser assassinado, haveria de morrer em favor dos homens, haveria de derramar o seu sangue. Ou seja, a Escritura já vinha dizendo, desde a promessa lá do Gênesis capítulo 3, verso 15, que haveria de acontecer isso. Quando chegou para pregar sobre Jesus, fica muito mais fácil. Porque a própria Escritura, desde o Antigo Testamento, e olha que João 5,39, Jesus está falando acerca, sabe de quê? Do Antigo Testamento. Jesus ainda não, nós não tínhamos o Novo Testamento. Está falando do Antigo Testamento. Se não, pois vejamos o terceiro subtítulo, as Escrituras confrontam o pecado. Então, a verdadeira pregação também mostra, em Atos 3,19, que o problema do pecado e o confronta. Olha o capítulo 3, verso 19. Diz assim, está na leitura bíblica em classe. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ou seja, uma mensagem. Aqui está o tema da lição. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Uma igreja que não prega uma mensagem que confronta o pecado, não é uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é aquela que a sua pregação, no bojo da sua pregação, Jesus, o que o Espírito Santo veio fazer? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se a sua mensagem pregador, se a sua mensagem pastor, se seu ensino superintendente professor de escola dominical, se sua mensagem de vida crente, membro da igreja, não interessa o cargo que você tem. Deus não está nem um pouco interessado no seu cargo. Deus está interessado na sua vida. Se a sua mensagem de vida e pregação do Evangelho não confronta o seu próprio pecado, não traz um arrepio em você e traz nojo em você do que você está praticando, não agrada a Deus, então tua vida não é bíblica. Tua igreja não é bíblica. As mensagens dos pregadores não são bíblicas. Eu não estou nem um pouquinho preocupado se o pregador, a pregadora tem uma boa oratória. Isso não me preocupa. Eu não me maravilho mais se o pregador entende de latim, de hebraico, de grego, de francês. Não tem nenhum efeito para a salvação. Tudo isso, eu repito, fica aos acadêmicos. Fica para a academia. Fica lá para o bacharel. E se abaixa mesmo. Fica lá para a licenciatura, para o mestrado, doutorado, sei lá o que é. O negócio da salvação do Evangelho é a prática. Gente, é prática. É prática. E aí nós vimos que tudo isso é importante. Mas o principal é que a pregação ela tem que confrontar o Evangelho. Tem que confrontar a vida da pessoa. O Evangelho que não confronta, não tem efeito. Então nós vimos que nesse texto aqui, o termo grego metanoio, ele significa arrependei-vos. E esse arrependimento, é conhecido de arrependimento, significa também mudança de mente e mudança de interior. Ou seja, mudança de vida, modus vivendi, modo de viver. O nosso modo de viver, a nossa mudança de vida, quando a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo. Muitas pessoas dizem, não, pastor, eu mudei de vida, eu transformei, mas continua falando igual. Linguagem torpe, pensamentos malignos. Trata o outro como se fosse um cachorro, um animal. Irmãos e irmãs que massacram o outro. Dá vergonha, tem hora, dá vergonha, dá vergonha. Pessoas que antes no mundo eram uma pessoa maravilhosa, virou crente, virou nojento. Que evangelho podre, nojento. Isso não é o evangelho de Cristo. A pessoa que vem para o evangelho continua murmurando, continua falando mal. E aí o mundo lá fora nos critica. O mundo lá fora nos critica. E aí nós temos que vir refazendo, dizendo, olha, não é dos nossos. Porque há um texto na Bíblia que tem gente que quer que se cumpra. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em mim esse texto não cumpre não, irmão. Em mim não. Nem você deve se cumprir isso. Deve ficar atento a essas coisas. Tem que confrontar o pecado. Todos os dias eu estou olhando a Escritura, eu estou errado aqui. Não, vou melhorar. Eu preciso melhorar porque está escrito. O que está escrito em Provérbios 4,18? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Esse dia perfeito é o dia de Cristo, é o arrebatamento da igreja. Até lá, nós temos que nos aperfeiçoando. Então a nossa pregação deve ser uma pregação que confronta primeiro a nós mesmos. Não adianta você que ensina, que prega, que é um profeta, uma profetisa na igreja, prega para os outros, ensina para os outros, quer falar para os outros, mas não fala para si mesmo, para sua casa.
Nós vimos irmãos que não falam mais com o outro, murmuração, mentira, inveja, prostituição, adultério. Isso tudo não vai ficar impune, porque o poder da palavra revela isso. Já viu aquela mensagem que quando nós pregamos na igreja, eu sou pastor muitos anos, irmão. Hoje não estou pastoreando em banho, mas sou pastor auxiliar do meu pastor presidente. E eu sei lidar com o povo. Deus me deu essa graça, o dom ministerial de cuidar do povo, de tirar o carrapicho das ovelhas. E a gente está sentado assim, a gente observa o modo de andar, o modo de ver, o respirar, os olhares. Meu Deus, meu Deus. E aí, quando a gente entra com a palavra do jeito que ela é, parece que nós estamos falando estranho. Parece que nós estamos errados. Quando começa a pregar a palavra do jeito que ela é. Do jeito que ela é. Sem acrescentar e sem tirar. Então, pois vejamos. Mudança de vida. Escritura, ela tem que nos confrontar para que nós mudemos. Especialmente no que diz respeito à aceitação da vontade de Deus. É o que diz a lição. A pregação bíblica deve confrontar o pecado e exige uma mudança radical dos seus ouvintes. Nós. Ou seja, vai haver algo que a Bíblia vai nos dizer que nós temos que mudar radicalmente. Tem amizades que terão que ser tiradas. Alianças que deverão ser quebradas. Não estou falando de família não, viu? Não coloco palavra na minha boca. Estou falando não de casamento. Eu estou falando de certas alianças que não agradam a Deus. Amizades. Muitas das vezes eu sou conivente com o pecado de outrem. Muitas das vezes eu me assento na roda de escarnecedor. São essas alianças que devem ser quebradas. Então, nós vimos que na primeira sinopse desse primeiro tópico, a igreja bíblica fundamenta a sua pregação nas escrituras que revelam Deus e testemunho de Jesus. Então nós vimos aqui, tá? Ao contrário, né? É a câmera aí, não tem problema não. Vocês estão entendendo? Tem criança aí. Mesmo que tiver criança, até as crianças entendem. Muito bem. O segundo tópico, porque o nosso tempo é tão curto, né? Nosso tempo é tão curto. Mas lá vamos. Lá vamos nós. Olha o comentário do segundo tópico. Eu estou na lição de adultos da nossa lição de número 3. E será ministrada dia 20 de julho agora, se Deus quiser, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. O segundo tópico diz, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Eita! No poder do Espírito Santo. Até agora, nós falamos aqui no primeiro tópico sobre a igreja que prega as Escrituras. Ok, deve. Agora é a igreja que prega no poder do Espírito Santo. Porque disse Paulo que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso aqui que eu estou fazendo, irmãos, é apenas um comentário. Tá? Vocês devem aprofundar mais nisso. E vejam que o meu comentário é literalmente prático. É prático. O primeiro subtítulo diz, o Espírito capacita o mensageiro. Oh, meu Deus. O Espírito Santo deve capacitar o mensageiro, perdão. Você que é novo na pregação do Evangelho, você que é novo na ministração, eu já fiz 28 anos que estou falando de Jesus. Tem gente aí me ouvindo com muito mais tempo que eu, né? Tem gente aí me ouvindo muito mais tempo. Tô vendo que tem pessoas entrando aqui, ó. Olha lá, a Fabíola, que tá lá na Inglaterra, pregadora do Evangelho há muitos anos. Ah, muitos anos, né, minha filha? Eita! Você é mais nova que eu, deixa eu deixar isso claro aqui. Mas ela tá lá falando de Jesus com seu marido, sua família, sua filhinha, né? Sua família, glória a Deus. Mas pregou muito Evangelho aqui nesse nosso cachoeiro, Espírito Santo Brasil. E tem outros mais aí que eu tô vendo aí. Então, nós sabemos que, por mais experiente que nós sejamos, por isso que eu citei o nome da nossa irmã, muitos anos falando de Jesus, irmãos, a perna ainda tem que tremer. Você ainda tem que sentir o peso da responsabilidade. Eu ainda oro, eu ainda jejuo, eu ainda leio a Bíblia tudo de novo, mais de 30 vezes li a Bíblia. Tem que ler de novo, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter uma vida de consagração limpa, pura diante do Senhor. Por quê? Deus sabe, o diabo sabe também, porque nós deixamos transparecer as nossas fraquezas, e ele nos conhece no recôndito da nossa casa, ele sabe. Para envergonhar você na frente do povo é fácil. E se não tiver a capacitação do Espírito Santo? É horrível um pregador. Parece aquele, lembra do... outro dia eu estava pregando numa outra igreja, do meu amigo pastor Alvimar Odres Novos. Eu estava ministrando, pregando aquela mensagem sobre o rapaz, né, para que os filhos dos profetas de Eliseu, na época de Eliseu, que estava querendo fazer o lugar crescer. E cada um tinha que tirar uma viga. E um rapaz, ele tinha em mãos, um filho do profeta, um dos filhos do profeta, tinha em mãos uma ferramenta que era emprestada, um machado. E ele não sabia fazer uso do machado. A mesma coisa são as pessoas hoje em dia. Tem a ferramenta que é emprestada e não sabe fazer uso da ferramenta. Porque não amola na oração,
não há mola no jejum, não há mola na consagração de vida. Consagração não é só 5 horas da manhã até as 8, não. É a vida inteira, uma vida consagrada a Deus. Então tem que ter cuidado, ó. Língua, no que fala. Então, ó, nós temos mais fechar isso aqui, ó. E abrir isso aqui. Tem hora que é melhor ouvir do que falar. Tem hora que nós nos calamos, conforme diz Eclesiastes 3, tem tempo para falar e tempo para se calar. Tem hora que tem que fazer isso. E nós falamos tem hora demais. Então, há necessidade de ser capacitado pelo Espírito Santo. Perdão. Não podemos nos esquecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo no texto que nós lemos de Atos 3. Quando pregou a mensagem registrada em Atos 3. Isso fica evidente no uso do grego atentio, que traduzido significa fixar os olhos. Ele fixou os olhos no homem, naquele doente, naquele enfermo. Na passagem diz, e Pedro com João, os dois, fitando os olhos nele. O texto diz, em Atos 3:4, que ele fitou os olhos nele. Olha que coisa maravilhosa. O estudioso Strong, né, que é aquele grande dicionário, explica que no Novo Testamento esse termo é usado para descrever um momento de revelação. Quando a pessoa quer revelar, quer entregar algo, ela fixa os olhos e fala diretamente olhando para o alvo da revelação. Então, reconhecimento ou atenção especial, geralmente ligados a acontecimentos divinos milagrosos. Mas o mais importante não é isso. O mais importante desse subtítulo aqui, o primeiro subtítulo do primeiro tópico, que fala a igreja que prega no poder do Espírito Santo, é a capacitação. Vamos deixar isso cá. Capacitado pelo Espírito Santo para pregar. Existem várias capacitações que o pregador, a igreja não deve abrir mão. Você deve se capacitar com um curso, tá? Um curso teológico. Eu chamo que o curso de teologia é uma caixa de ferramenta. Eu leciono a escola dominical desde 98 para 99. Então já dá para ver que tem um tempinho, né, que eu dou aula de escola dominical. Não é de ontem, não. Para mim, chegar na superintendência geral desse ministério é porque tem um tempinho, uma experiência. Mas isso ainda não vale. O negócio é ser capacitado pelo Espírito Santo. Então você tem que estudar, você tem que ser aluno da escola dominical, você tem que ser um leitor da Bíblia, você tem que ser um crente fiel, você tem que perdoar, tem que pedir perdão. São classificações de capacitações. Você deve fazer um cursinho, se for o caso, de preparação, que nós vamos ter, inclusive, no nosso Ministério Monte Sião. Eu vou estar preparando, fazendo uma reciclagem nos nossos professores, mais antigos, mais novos, não interessa o tempo de ministério, porque na obra de Deus não tem tempo de carteira de trabalho ministerial, tá? Não tem. Não interessa se você muito tempo que ensina ou se ensina pouco tempo. Você vai passar, você que é professor da Escola Bíblica Dominical do Ministério Monte Sião, você vai passar pela reciclagem. Professor de adulto, professor de jovens, professor de criança, todos passarão por uma reciclagem. Certo? Para reafirmarmos tudo que nós sabemos, para aprendermos coisas novas. Glória a Deus, tem que aprender isso. E você que está também participando, saiba disso. Então, mas a capacitação principal, capacitação intelectual deve ter, capacitação de escrituras, de conhecimento histórico, geográfico, mas a maior das capacitações é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te ungir, todas essas demais capacitações não têm valor algum. Paulo disse que todo conhecimento que ele tinha ficava como esterco para o crescimento, se não for a unção do Espírito Santo. Então nós devemos crescer, como disse Pedro, na graça e no conhecimento. É 2. Graça é como se fosse um corpo bem forte, né? A pessoa tem um corpo todo malhado, como diz aí na internet aí, o povo que faz fisiculturismo, que faz academia, né? Que exercita o seu corpo. É como se tivesse um corpo forte, corpo estruturado. E a cabeça indica o conhecimento. Mas tem gente que tem um cabeção deste tamanho, uma cabeça gigante, muito conhecimento de Bíblia, e um corpinho pequenininho e mirrado, ou seja, muito conhecimento e nada de unção e graça. E tem gente que tem um corpão gigante, cheio de unção, graça, poder, e uma cabeça deste tamanhozinho, zero de conhecimento. Ou seja, está totalmente desproporcional. É um monstro espiritual esse crente. Essa igreja é um monstro espiritual. Deve crescer por proporção. Cabeça, tronco e membros. Ou seja, a cabeça, o conhecimento. Conhecimento da palavra. Instrução da palavra. E graça, unção. Então, quando acontece isso, o mensageiro ele é capacitado pelo Espírito Santo. Ao segundo subtítulo, eu não entrei em detalhes sobre o termo fixar os olhos, porque está no segundo subtítulo do segundo tópico. Fixar os olhos, essa mesma expressão, também é usada
para descrever o apóstolo Paulo quando estava cheio do Espírito Santo, só para especificar isso. Quando olhou fixamente para um homem paralítico na cidade de Listra e o curou. Claro que não foi Paulo, né, gente? Foi Paulo, foi Jesus. Atos 14, 9. Da mesma forma aparece em Atos 13, 9, quando Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no falso profeta Elimas para repreendê-lo. Retomando o episódio de Pedro, voltando ao assunto, isso nos mostra que ele não apenas estava capacitado para curar, mas também estava ungido para pregar. É lógico, esse termo fixar os olhos não é sempre alguém que fica olhando para você o tempo todo, está cheio do Espírito Santo. Então, desculpe a anedota do professor aqui, tá? Tá bom? O comentarista é um homem de Deus, José Gonçalves, mas não é todo mundo que fica olhando para você o tempo todo, tá cheio do Espírito Santo, não. Tem gente que tá te olhando o tempo todo de ódio de você, com raiva, você quer te matar, quer te estrangular, tá bom? Então não vão misturar as coisas, não vão também espiritualizar demais a fixação de olho, não. Nem sempre quando alguém tá olhando demais pro outro, quer dizer, desculpa, mas eu sou muito verdadeiro no que eu falo. Tá? Eu não tenho meias palavras comigo. Tá bom? O escritor aqui, ele colocou, eu entendi a explicação exegética dele, a aplicação da hermenêutica do grego, que é o Novo Testamento é escrito em grego, mas nem sempre quando alguém está fixando os olhos para você. Aqui, essa questão de fixar os olhos, fala de atenção, de seriedade, só isso. Não tem nada a ver com questão material, física, literal. Tem a ver, por exemplo, eu estou fixando os olhos na tela. Aí isso quer dizer que eu vou te revelar alguma coisa? Estou te revelando a Bíblia. Tá bom? Então, não vão espiritualizar tudo também não, tá? Quando você diz assim, irmão, teu irmão na igreja está me olhando o tempo todo. Nossa, eu acho que tem algo de Deus para me entregar. Aí você chega pro irmão e diz, não, eu só estava olhando que seu cabelo está desarrumado, sua roupa estava rasgada. Pelo amor de Deus, né, irmão? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, quando fala de fixar os olhos, fala de atenção àquilo que vai ser entregue. Ok? Vamos lá. Ó, também não deve para você ficar na casa de Deus esperto, né? Aí eu vou pegar agora pesado. O pregador está pregando, você está olhando o celular. O pastor está ensinando, o ensinador está ensinando, mas quando você está no celular, está conversa com o outro. Não, deixa eu começar depois. Eu sei que tem momentos que a gente dialoga, sorri um com o outro, sobre o culto, sobre a mensagem, e ninguém está preso a nada, ninguém aqui é robô para ficar preso não. Mas pera lá também, reverência na casa de Deus. Então fixe seus olhos, ó, em Cristo. Pronto, isso aí está na Bíblia. Olhando para Ele, Cristo, fixando os olhos para Ele, o autor e consumador da nossa fé. É assim que deve ser. Terceiro subtítulo do segundo tópico. O Espírito glorificará Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo glorificaria. João 16, 14 fala isso. Lembre-se, professores, coloque os alunos para ler a revista. Coloque os alunos para ler os versículos. Eu não tenho tempo. Aqui ficaria 3 horas se eu fosse ler com vocês todos os versículos que estão aqui na lição. E graças a Deus, esse trimestre está vindo recheado de versículos bíblicos para enfatizar e para dar poder na escritura à lição. O Espírito nunca chama atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. É assim que o Espírito Santo trabalha. Ele sempre glorifica ao Filho. Isso é exatamente o que vemos na cura do paralítico na Porta Formosa, em Atos 3. Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Então, o Espírito Santo, quando está usando alguém, ele nunca vai glorificar o usado, ou o mensageiro, ou a mensageira, ou o profeta, ou a profetisa. Não vai. O Espírito Santo mesmo nunca vai ficar dizendo que ele, o usado pelo Espírito Santo, nunca vai dizer, olha, porque eu. Não, é porque Cristo. É porque Cristo. É porque Cristo. Sempre será Cristo glorificado. Então vamos entender essas coisas. A igreja que prega no poder do Espírito Santo, primeiro, o mensageiro, ele é capacitado pelo Espírito Santo. Não interessa a idade que tenha, não interessa quem seja. Segundo, há uma fixação, ou seja, uma atenção à mensagem que está sendo pregada. O Espírito Santo nos atrai a atenção para aquilo que está sendo ensinado ou pregado ou cantado. E terceiro, o Espírito Santo que está usando alguém sempre vai glorificar o Filho. Sempre. A terceira pessoa da Trindade sempre vai glorificar a segunda pessoa, que é o Filho. Observe que o texto diz assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, não poderia aceitar ser o centro das atenções. Ele deixou claro que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade. É isso que eu estava aqui me engasgando aqui. Varões, diz ele, israelitas, por que vos maravilhei disto? Ou seja, o povo estava se maravilhando que Pedro e João deu ordem em nome de Jesus. Observe, em nome de Jesus. Não temos prata e nem ouro.
Mas o que tem nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, não foi em nome de João e não em nome de Pedro. E o povo ficou atônito, porque é normal isso acontecer. Quando um milagre acontece, algo sobrenatural acontece no meio do povo, o povo olha para o mensageiro. O mensageiro, que deve ser cheio do Espírito Santo, deve tirar o olhar de si mesmo e mostrar Cristo. Só que nós estamos vivendo um tempo complicado, que os ensinadores agora, na internet está isso agora, antes que ensinava a Cristo, agora estão atraindo o povo para si mesmo, para si próprio. Ó, eu prefiro ficar no anonimato, viu? Eu prefiro continuar no anonimato. Pela regrinha, se eu fosse alguém que fizesse pontes e alianças com homens e aplaudisse homens, não era para mim estar aqui na nossa cachoeira. Era para mim estar longe. Tá fora. Lá, pela Reixo Rio, São Paulo, conhecido no Brasil, um grande ensinador e tal. E títulos e títulos e títulos. Só que, irmão, eu não sou assim. Entendeu? Me deixa quieto no anonimato. Eu fico aqui no meu anonimato, mas eu prefiro glorificar Cristo. Vocês não vão me ver perdendo tempo mostrando currículo. Ah, porque eu sou isto, eu sou isto, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não tenho tempo para isso. Outras pessoas que deem testemunho. Se outras pessoas derem testemunho, o testemunho é verdadeiro. Agora o meu próprio não é. Eu não tenho que ficar me vangloriando de nada. E eu tomo muito cuidado com os elogios também, que eu não tenho mais tempo para isso. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. Ah, não, porque eu só tenho que falar bonito pro povo ver. Eu não tenho que falar bonito nada. Eu tenho que pregar Cristo. Ah, porque eu só tenho que ter uma aparência. Claro, a gente se arruma, irmão. Tá? Mas você botar uma fita de neon na testa para dizer quem nós somos. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer é que eu não devo aparecer. Quem deve aparecer é Cristo. Ele que apareça e que eu diminua. Inclusive, o evangelho de Paulo é melhor do que de João Batista. Porque o de João Batista diz, importa que ele cresça, que eu diminua. Paulo diz, importa que eu morra e que ele viva. Então vou no Paulo. Importa que eu morra e que ele viva em mim. É melhor. Sendo assim, claro, irmãos, que a Bíblia diz da honra quem tem honra. Claro que nós recebemos as honras que nos são dadas, mas toda a honra, toda a glória deve ser para ele. Se não for assim, esta igreja, esse pregador, não é um pregador que prega no poder do Espírito Santo. Porque quem prega debaixo do poder do Espírito Santo é normal ser humilde e dependente de Deus. É natural. Não é nada forçado. Não precisa nem forçar. Nós oramos e jejuamos. Quem usa a nossa boca é Ele. Não nos preocupamos no que havemos de falar ou responder. Ele coloca as palavras nas nossas bocas. Então, senão, pois vejamos, da mesma forma, qualquer pregação que tira o foco de Cristo e coloca o homem no centro, não é uma pregação bíblica. Isso não passa de um discurso humano. Ou seja, não está no poder do Espírito Santo, está no poder humano, no poder do conhecimento, no poder da faculdade, no poder da caneta, no poder da reitoria, no poder da oratória, da hermenêutica, da formação teológica, que tudo é importante, mas se tiver o Espírito Santo. Irmão, a pior coisa do mundo é você ver um pregador, um pastor, um teólogo, um ensinador, um doutor de Bíblia que não tem o Espírito Santo. É triste demais. É horrível. Tem hora que é melhor você ouvir alguém lá de fora do que ouvir um cara desse. Arrogante, soberbo, ignorante. Não cumprimenta os irmãos. Já viu aquela irmã que canta muito bonito? Mas nem olha para a cara da outra. Que lixo. Não vale nada. Não tem nenhum valor. Vocês não querem ouvir comentário? Meus comentários são desse nível rádio para cima. A sinopse do texto do tópico 2 diz, aqui a sinopse do texto 2. A igreja que prega no poder do Espírito Santo tem mensageiros capacitados. Primeiro, mensageiros capacitados. Segundo, mensagens inspiradas pelo Espírito Santo. Então, primeiro, tem no poder do Espírito Santo tem que ter mensageiros que são capacitados. Nós precisamos de pregadores cheios do Espírito Santo. A igreja bíblica precisa de dos pregadores cheios do Espírito Santo. Por exemplo, meu filho vai pregar, de 15 anos. Ele vai pregar a palavra. Eu falei, jejum em oração e Bíblia. Jejum, oração e Bíblia. E vida no altar. Senão não vale nada. Porque eu sei quem ele é. E aí? Eu sei quem ele é. Se ele não tiver uma vida limpa, se ele não pregar, não viver a palavra, se ele não ler a palavra, se não orar, não jejuar, o Espírito Santo não vai usar.
só vai ser sua letra. É como, repito, é como aquele rapaz com o machado que estava batendo na árvore, quando ele foi ver, só estava batendo com um pedaço de pau. O machado mesmo, o ferro que corta, tinha caído na água. Assim muitos pregadores hoje, que prega, quando você vai ver, ele só está com um pedaço de madeira na mão batendo no povo. A ferramenta de corte para afiar, que é o machado para cortar, a Bíblia diz, olha, o machado está posto à raiz da árvore. E a Bíblia fala que a própria Bíblia, a palavra de Deus, ela é como um martelo que esmiuça a penha, ou a pedra, do coração de pedra. Agora, tem pregador que você está vendo que ele está batendo, pregando, não acontece efeito nenhum. Você pede a Deus para te abrir o mundo espiritual, você vê na mão dele, ele com um porrete, um pedaço de pau. Cadê a ferramenta? Ele não tem espada. Ele não sabe usar espada. Por isso que Paulo disse a Timóteo, olha, o obreiro tem que manejar bem a palavra da verdade. É bem, meus filhos, bem, sem fazer arrudeio. Pregue apenas a palavra. Não inventa moda, não fica inventando conversa fiada, pregue a sua palavra. Terceiro e último tópico. Vamos lá, o tempo vai embora. A igreja que prega a esperança vindoura. Então, voltando aqui para vocês, meus filhos. Olha o tema da lição. Uma igreja fiel à pregação do evangelho. Uma igreja fiel à pregação do evangelho, primeiro tópico. É a igreja que prega as escrituras. Segundo tópico, a igreja que prega no poder do Espírito Santo. E terceiro e último tópico, é a igreja que prega a esperança vindoura. Então nós temos que pregar contra o pecado, contra a justiça e contra o pecado, justiça e sobre o juízo vindouro. Vamos lá. Alerta, esse primeiro subtítulo do terceiro tópico, alerta a uma sociedade indiferente e insensível. O apóstolo Pedro já havia exortado os seus ouvintes na primeira pregação a salvarem-se daquela geração perversa. Atos 2,40. Depois do batismo com o Espírito Santo, Pedro, então, na sua primeira mensagem, publicamente, que quase 3.000 almas se convertem. Não foi 3.000 não, viu? Foi quase 3.000. Essa história de ficar falando que foi 120 batizados com o Espírito Santo, não foi 120, é quase 120. Se a Bíblia fala quase, é quase. Então vamos ficar no quase. Tem alguns aí arredondando, né? Mas é quase 3.000 almas em Atos 2, quando ele trouxe a mensagem falando para que o povo deveria se salvar da geração perversa. Que é isso? Ele reconhece agora, em Atos 3, ele reconhece que aquela era uma geração ignorante também. O que é geração ignorante? É uma geração que não tem conhecimento de Deus. Nós vivemos isso hoje também. Né? Era uma cultura indiferente e insensível para a realidade espiritual. Naquele tempo já tinha essa insensibilidade. Já havia essa indiferença relacionada às coisas de Deus. Você vê, hoje, uma criança como a minha, que tem 4 anos, meu menino mais novo, ele tem 4 aninhos, o Emanuel. O Emanuel tem acesso a mais informações do que os grandes filósofos do tempo passado. E de grandes historiadores. Mas eu não estou falando de informação. Eu estou falando de conhecimento de Deus. O que está tendo muito aí hoje em dia na igreja é muita informação. A internet hoje é uma benção. Você clica na internet, você faz curso teológico à distância, que bom. Você recebe livros, você recebe... Num celular como esse aí que eu estou falando para vocês, você consegue colocar uma biblioteca, não sei quantos 1000 livros. O que adianta isso, se você nem lê? Você nem lê. Nem leu a Bíblia ainda. O crente, pelo menos uma vez, tem que ler a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Pelo menos uma vez, meu Deus do céu. Os crentes não lêem a Bíblia. Agora, um alerta, essa indiferença espiritual, o povo não ora mais. Eu estou falando de vida de oração, tá? Falando de marcação de igreja, de hora de igreja, não. Orar em casa. Jesus disse, se você fechar a porta do teu quarto, em secreto, vai buscar o Pai, ao Pai Celestial, em nome de Jesus. O povo não quer orar em casa. O povo quer orar na igreja, para mostrar que ora. O povo quer orar no monte, para mostrar que ora. Até faz live no monte. Eu acho horrível isso. Pedro, para que você está filmando no monte? Para você estar orando, para provar para quem que você está orando. Tem que provar nada para ninguém. Oração é individual. Oração é particular. E outro, não é qualquer um também que ora com você. Tem hora que você tem que orar sozinho mesmo, igual Jesus. Então, a oração, a vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura da Escritura. Prática. Senão, pois vejamos, era uma cultura indiferente, sensível para a realidade espiritual. Era, portanto, uma geração sem esperança. 1 Tessalonicenses 4,13 fala isso. Não quero que ignoreis. A igreja tessalônica. A insensibilidade às coisas espirituais é marca daqueles que não conhecem a Deus. O texto de 1 Tessalonicenses, o escritor aqui, o pastor José Gonçalves, está enfatizando de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Você pode
abrir e estudar na sua casa, e também para que estude na lição da escola dominical. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, verso 5, melhor dizendo. 4, verso 5 diz assim, verso de número 5. Não com desejos imorais. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 5. Não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, no verso 13, ele também diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. A minha tradução diz, a verdade a respeito dos que dormem no Senhor, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Então, veja que aqui está falando a igreja que prega uma esperança vindoura, uma esperança futura. Então nós temos uma esperança. E essa esperança, ela está baseada na palavra de Deus. Então nós vivemos um tempo que, essa sociedade que vivemos, isso está permeando a igreja agora também. A igreja está sendo permeada sobre isso. Está acontecendo isso na igreja. É uma coisa que nós devemos nos ater. O que está acontecendo hoje na igreja do Senhor? O que está havendo? O povo está muito insensível, está faltando sensibilidade espiritual. A indiferença que acontece no nosso meio é muito grande. As pessoas estão indiferentes ao sofrimento do outro, à dificuldade do irmão, da irmã. Isso é muito complicado. Isso é uma situação muito difícil. Entendem? Então, por isso que a importância de nós nos atermos nessas questões. Vejam, segundo subtítulo do terceiro tópico, a promessa da segunda vinda. Concluindo a sua pregação agora, Pedro deixa uma mensagem de esperança, que está em Atos 3,19. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Acho que é a parte C do versículo, a parte B. Por um lado, os ouvintes do apóstolo já podiam experimentar a bênção prometida a Abraão, que fora trazida por Jesus, o Messias. Essa bênção, portanto, já era uma realidade. Por outro lado, essas palavras de Pedro olham para o futuro apontando para um refrigério nos últimos dias que fora prometido a Israel. Vejam bem, trata-se da futura restauração de todas as coisas. Agora já é uma mensagem escatológica. A promessa da segunda vinda de Jesus é uma mensagem que tem sido tema de debate há muitos séculos, né? Aí nós temos hoje 3 linhas de pensamentos acerca da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, que a primeira foi quando ele veio e encarnou aqui, se tornou homem, né? Encarnou. O verbo se tornou carne, que está registrado em João capítulo 1. E existe aquela discussão até hoje, os pré-tribulacionistas, né, que creem que Jesus virá antes da grande tribulação, os mídio, os meso, ou medo, tribulacionistas, que creem que Jesus vai vir na metade da grande tribulação. Existem os pós-tribulacionistas, que creem que Jesus vai vir depois da grande tribulação. Eu vou falar uma coisa para vocês. Creia que vocês quiserem, não aconteceu ainda. Já aconteceu? Não aconteceu. Então, esse tema da escatologia aí, sobre crer pré, mídio, meso ou pós, isso não é salvífico. Isso não vai afetar em nada a salvação. Agora, se Jesus vier antes, esteja preparado. Se ele vier no meio da grande tribulação, esteja preparado. Se ele vier depois, esteja preparado. Essa é a minha mensagem como teólogo. Eu não perco mais tempo com isso. Você perguntar individualmente, particular, no privado, qual é a minha visão, eu tenho minha visão. Agora, as pessoas ficam se perdendo tempo com essa situação, enquanto saem com mais dúvida do que acerto. Hoje em dia, os debates sobre escatologia estão trazendo mais dúvida nos ouvintes do que conclusão. Está trazendo mais divisão. Acho que muito mais são as coisas que nos unem do que nos separam. Essa é a grande verdade. Então, é mais importante nós nos atermos aos sinais, como nós devemos nos portar para guardar essa segunda vinda, e na eventual perseguição se acontecer, e se for. Você está preparado para ser perseguido antes da volta de Jesus? Ou durante ou depois? Isso é individual. Então, nós temos que lembrar de pregar sobre a volta de Jesus. É isso que é importante. Poucas igrejas que se dizem bíblicas estão pregando sobre a esperança da igreja. A maior esperança da igreja é o arrebatamento da igreja. A maior esperança da igreja não é abrir uma escola. A maior esperança da igreja não é fundar uma cidade. A maior esperança da igreja não é mudar a política do Brasil. Tem crente, pastor, preocupado. Não, irmão, nós temos que nos unir para mudar a política do Brasil. Para de graça. A maior esperança nossa é o arrebatamento da igreja. E quem te falou que Jesus veio fundar o Estado? Onde está isso na Bíblia? Quando perguntaram a Jesus, o senhor é rei? Ele disse, eu sou. Mas ele disse, agora o meu reino não é deste mundo. Agora, porque vai ser no milênio. A política de Jesus entra no milênio.
Meu Deus! Ah, pastor, vamos orar para que não aconteçam as guerras. Ah, é? Você vai orar contra um texto que está na Bíblia? Oração de tolo. Vai orar contra um versículo da Bíblia, contra uma profecia. Você nunca perca o seu tempo orando. Ai, Deus, não deixe acontecer as guerras. Vai acontecer do mesmo jeito. Deus não está nem aí para você. Tem que obedecer o que está na Bíblia. Nós temos que pregar o que está na Bíblia. Está lá escrito, está lá escrito. Então vamos pregar que Jesus vai voltar. Que tem que estar preparado. Tem que estar preparado para qualquer momento. Uai, antes de Jesus voltar visivelmente, você pode morrer. Pode morrer fisicamente. Deus pode te chamar para a eternidade. E aí, se ele te chamar para a eternidade? Como é que vai ser? Então, estejamos prontos. Terceiro, esse foi o segundo subtítulo, mas terceiro tópico é a igreja que prega a esperança. Ela alerta uma sociedade que está indiferente e sensível. E ela também prega a mensagem da segunda vinda de Jesus. Nós devemos pregar que Cristo virá buscar a igreja. Nós devemos pregar que a nossa esperança é o arrebatamento da igreja. Que aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro. E depois nós, vivos, seremos transformados juntamente com esses irmãos, nos encontraremos nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança, glória a Deus. Domingo, então, se Deus quiser, nós vamos estar aprendendo esta lição de número 3. A conclusão diz assim: chegamos ao fim de mais uma lição. Nela vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pescador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele, para sermos exitosos, ter êxito no ministério da palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as escrituras. Que maravilha! Então que Deus em Cristo te abençoe. Eu estou tentando aprender como desligar isso aqui agora, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus te abençoe.